a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem quer um dia abençoado hoje pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém. O Salmo 28, o verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio, meu coração é do Senhor, recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do meu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduz-os para sempre. Que possamos ser apacentados por Deus todos os dias, que possamos ser cuidados por Deus a cada momento, mas para isso nós precisamos deixar ser apacentados por Deus. Então que nessa noite você possa adorar ao Senhor, que você possa deixar que o Espírito Santo venha falar com você. Amém, igreja? Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor agora, dando início a esse culto de adoração. Que somente agora seja só você e Deus. Deixe somente o Senhor falar com você. Tire as preocupações do seu dia de trabalho, das coisas que você vai fazer amanhã, dos compromissos que você tem, dos problemas que você tem, e deixe somente o Senhor falar com você. Querido amado, eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, para Te cultuar. Ó Deus amado, que o Senhor esteja recebendo, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, Senhor, que possa chegar diante de Ti, Senhor, ao Seu trono, Senhor, com a mão suave, Pai. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, lava-nos e purifica-nos, Senhor, no sangue precioso do Seu Filho amado Jesus, Pai, para que o Senhor possa olhar para nós, Senhor, e ver somente, Senhor, ó Deus, o sangue de Jesus derramado sobre nós, Pai. Ó Deus, para que o Senhor não veja, Senhor, os nossos pecados, que eles sejam lavados, Senhor, e purificados por Ti, Pai. Ó Deus amado, abençoa-nos, Senhor. Ó Deus, que possamos ser conduzidos, Senhor, ó Deus, como ovelhas que são conduzidas, Senhor, por Ti, Pai, pelo pastor que cuida dela, Pai, que possamos ser conduzidos por Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Abençoa cada um que está aqui, abençoa aqueles que nos ouvem, Senhor, agora nas suas casas, Senhor amado, e fala, Senhor, de forma especial com cada uma delas, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Pergunte para esse irmão que está do teu lado aí se ele veio adorar a Deus essa noite. Veio adorar a Deus nessa noite? Disse sim. Glória a Deus. Glória a Deus. É para isso que nós viemos aqui, na verdade, irmãos. Não abre o seu coração para Deus. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois teu fogo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que mel, que me tira dessa hora e me leva até o céu. Já me foi
toda ordem às estrelas, e amar seus limites, e eu me sinto no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Se o Senhor é o teu escudo e a tua fortaleza, aplauda Ele bem forte nessa noite. Oh, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo como Naamã
no teu poder. Nós queremos, Senhor, aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho, diga ao Senhor, descer, com as águas do rio, com as águas, então subirei, como Naamã, curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, diga, quebra o meu, eu quero descer e mergulhar. Oh, aleluia, Senhor. Me purificas, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. Aplauda Ele. Ó Deus, nós queremos mergulhar, quebrar o nosso orgulho e nos aproximar de Ti, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Oh, aleluia, Senhor. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito.
carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus nessa noite? Oh, aleluia, Pai. Eu gostaria que você dissesse para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: nunca desista. Nunca desista não, irmão. Deus está no controle da sua história. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que tá fazendo, e mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, Deus vai te honrar, querido, não desista, aleluia. Oh, Deus conhece tua estrutura, aleluia. Sabe o que tá fazendo, e mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu queria que você cantasse isso ao Senhor. Quem mandou largar a rede? Diga. Quem mandou você parar? Volte. Aleluia, Jesus. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Vamos aplaudir Jesus. Amém? Como é bom adorar o Senhor, não é verdade? Querido, aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo. Hoje vamos entrar na palavra do Senhor. No livro do Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas. Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6 e o versículo de número 46. Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo 6 e versículo 46. Amém? Diz assim o texto: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrochou-se rio contra aquela casa, e ela não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Podem vos assentar. Curve a sua cabeça por um instante. Ore comigo. Senhor, nós estamos aqui na sua presença nessa noite, Pai, e te louvamos, porque só o Senhor, na sua infinita misericórdia, prepara um momento tão especial como esse. Poder estar na sua presença, Senhor, é uma dádiva. Poder encontrar fôlego de vida em nós para te adorar, Senhor, é um presente. Mas mais ainda, Senhor, é poder ouvir a sua voz. Por isso, Senhor, que nada nos disperse, que o nosso coração, que já foi preparado pelo Teu Espírito, receba, Pai, todas as sementes que o Senhor tem de semear em nós nessa noite. E que nós venhamos sair deste culto cheios, saciados, alimentados. Senhor, fala, porque nós, os Teus servos, estamos aqui para ouvir a Sua voz. Essa é a nossa oração que nós te fazemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Querido, o que eu quero pregar aqui nessa noite da parte de Deus é algo que deve ser uma preocupação muito grande para todos nós. E por isso eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou te dizer aqui nessa noite. Nunca se ouviu antes falar de um número tão exorbitante de pessoas que abandonaram a igreja, que sucumbiram na sua fé. Nós vivemos um tempo em que o número de pessoas que estão longe de Deus é muito grande. Paulo, ao aconselhar Timóteo, ele fala a respeito da queda, do afastamento das pessoas nos últimos dias da fé em Cristo. E quando ele escreve o capítulo 4 da carta a Timóteo, ele diz que nos últimos dias muitos se apostariam da fé. Essa palavra, apostasis, do grego, significa estar longe. Tem o sentido de um afastamento deliberado
de algum caminho, de alguma coisa. E o que Paulo disse a Timóteo há tantos e tantos anos atrás está acontecendo nos nossos dias. E as pessoas não estão se importando em deixar Cristo de lado. A palavra do Senhor que nós conhecemos, que diz assim, que Ele está à porta batendo. Tem muitas pessoas que até estão ouvindo, mas estão fingindo que não estão em casa. E outros estão até expulsando Ele de suas casas, batendo a porta na sua cara e decidindo se afastar de Deus. É tão preocupante que, segundo uma pesquisa do IBGE feita no Brasil, o número de cristãos sem vínculo denominacional saltou de 1 milhão nos anos 2000 para, no ano de 2010, chegar a quase 10 milhões de pessoas. É comum você pregar para uma pessoa e, ao ela ouvir de Jesus, ela falar assim: não, eu já fui crente, eu já fui da igreja, eu já servi ao Senhor. Essa Bíblia que você está me pregando, eu conheço ela de capa a capa. É comum você chegar e falar para alguém que Jesus a ama e ela dizer assim: eu sei que Jesus me ama, porque um dia eu já fui da igreja. As pessoas dos nossos dias estão cada dia mais se distanciando do Senhor. E quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus do Sermão do Monte, nós se deparamos com o fato que todo o ensinamento do Sermão do Monte é sobre como nós construímos uma vida com Deus e não sem Deus. Como nós estabelecermos uma fé firmada em Jesus e não sem fé em Jesus. Mas também é fato que Jesus diz que ouvir esses ensinamentos e não praticar resulta no que hoje as pessoas estão vivendo. Conhecem, já ouviram falar, mas não praticam, e por isso estão cada dia mais se distanciando de Deus. E eu te pergunto, qual é o nosso papel como igreja? Como, em meio a um cenário como esse, de tantas pessoas abandonando a fé, nós podemos nos tornar forte e não só não abandonarmos como os outros, mas ajudar com que aqueles que abandonaram volte ao primeiro amor. Como que eu e você, irmão, ao se deparar com notícias como se deparamos nessas últimas semanas, de meninos com a vida toda pela frente, e você pode ter certeza que em alguma altura da vida dele ele soube que Jesus o amava, mas por não ter conseguido construir, estabelecer uma vida com Deus, descer uma sepultura de maneira trágica. E eu e você, irmão, o que nós fazemos diante de uma situação como essa, diante de um cenário em que nós estamos vivendo? Nós precisamos, irmão, nos posicionar, construir, mostrar para as pessoas que num tempo em que as pessoas estão se afastando de Deus, nós desejamos se aproximar dele e construir uma vida com ele extraordinariamente forte. A primeira coisa que vale te destacar é que nesse texto que lemos, Jesus, ele está nos trazendo um fato, algo que nós não vamos fugir que aconteça na nossa vida. Como igreja do Senhor,
Jesus ele começa dizendo assim, que nós, o povo do Senhor, que decidimos servir a Ele, defender a sua palavra, nós vamos enfrentar sempre uma enchente. Tanto a casa que foi bem construída, mas também a casa que foi mal construída, todos enfrentaremos uma grande enchente. E que enchente é essa que Jesus estava dizendo? Será que Jesus estava falando de uma enfermidade? Será que Jesus estava falando de um deserto? Será que Jesus estava falando de uma provação financeira? Não. Sabe, irmão, o que nós precisamos acordar nos dias de hoje é que a nossa maior vitória não é comprar a casa própria. A nossa maior vitória não é comprar um carro. A nossa maior vitória não é conseguir um milagre na minha e na sua saúde. A nossa maior vitória é subir para o céu e levarmos o maior número de pessoas que nós conseguirmos. É tempo de nós entendermos, irmão, que nós viemos à igreja não é para ter, mas é para ser ganhador de almas. É tempo de nós entendermos, irmão, que nós viemos a essa terra não para desfrutar das riquezas, não que seja pecado ser rico, mas o nosso foco não está nisso. O nosso foco tem que estar em não se conformar com o que Satanás tem feito, que é ceifar as vidas e levá-las para o inferno. É tempo de eu e você, irmão, entendermos que o nosso maior papel aqui nessa terra é estabelecermos um relacionamento forte com Deus, para levarmos o maior número de almas que nós conseguirmos para perto do Senhor. Aonde você trabalha, existem pessoas precisando da sua fé, irmão. Aonde você estuda, existem pessoas precisando da sua fé. Os seus amigos precisam da sua fé. Precisam do seu relacionamento com Deus, para que eles também conheçam a Deus e aprendam com você a estabelecer uma vida forte no Senhor. Irmão, nós viemos a este mundo para ajudar aqueles que não estão suportando, para ser o espelho da glória de Deus na vida das pessoas, para chegar num quarto escuro e brilhar com a luz do Senhor que Ele nos deu, para chegar numa vida que não tem sabor, que não tem jeito, e mostrar solução, mostrar que ainda existe esperança. Ei, irmão, é tempo de nós pararmos de nos preocupar com os nossos problemas e olhar para trás e enxergar que tem um irmão com a cruz bem maior, bem mais pesada que a nossa. E se nós parássemos um pouco de olhar para o nosso umbigo e estendêssemos a mão para Ele, nós conseguiríamos fortalecê-lo e ser fortalecido pelo que Deus faz na vida dele. Não adianta nós termos fé, irmão, se nós não colocarmos ela em prática. Não adianta nós ouvirmos a palavra se nós não praticarmos ela. A partir do momento que nós somos canal de Deus na vida das pessoas, a nossa fé cresce. Deus transforma a vida das pessoas e também nos transforma. E a partir do ponto em que as pessoas que estão fracas se tornam fortes, você se torna mais forte ainda. E assim nós vamos construindo uma igreja que vai morar no céu. A cada dia será mais difícil mantermos-se firmes na fé do Senhor. Porque esse enfrentamento de que Jesus está dizendo, que não é enfermidade, que não é problema financeiro, mas é de um sistema, de uma luta que tentaria nos impedir de ajudar esse mundo, de brilhar em meio a essas trevas que tem se oposto. Jesus está dizendo assim: olha, a enchente vai vos combater e o combate vai ser forte. Essas águas vai vir contra vocês, essa tempestade vai vir contra vocês, tentando impedir com que vocês sejam luz, que vocês brilhem na vida das pessoas. Só que ele disse: existe uma maneira de vencer. Existe uma maneira de com que essa enchente não vos derrube. E ele diz assim: aquele que ouve os meus ensinamentos e pratica é alguém que constrói a casa sobre a rocha. Eita glória! E aí, quando vir esse enfrentamento do mundo, não retrocede, não abaixa a cabeça, não abandona, não cai, passa por cima. Sabe que vida é essa? A vida que Davi tinha.
Todo mundo com medo, baixou a cabeça, retrocedeu. Davi disse: eu não, eu vou. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque as enchentes que vêm contra mim não podem derrubar aquilo que Deus tem na minha vida. É tempo de nós acordarmos, irmão, com a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é o que Paulo diz, é contra os principados e as potestades. Irmão, esse sistema tem tentado levar os seus filhos para o inferno. Esse sistema tem tentado levar a sua família para o inferno. Esse sistema tem tentado levar os seus amigos para o inferno. E até quando nós vamos cruzar os braços e não vamos fazer nada? A Bíblia diz, lá em Marcos 16, que toda autoridade nos foi constituída por Deus, para que nós enfrentemos esses riachos, essas tempestades. E até quando nós vamos esconder os talentos que Deus nos deu? Até quando nós vamos nos acovardar diante dessa luta? Ei, irmão, Deus te chamou para brilhar aonde você trabalha. Deus te chamou para brilhar aonde você mora. Deus te chamou para brilhar no meio da sua família. Deus te chamou para ser alicerce lá onde você habita. É tempo, irmão, de nós acordarmos e vermos que o ensinamento que Jesus está nos dando é que nós precisamos construir uma casa em cima da rocha de alguém que ouve a palavra, mas também pratica. Como que eu faço isso? O que Jesus me ensinou para mim fazer isso? Está aqui. Versículo 48, Jesus diz para cavar profunda vala até alcançar a rocha, e sobre a rocha construir os seus alicerces. Profundo isso, né? Cavar profunda vala até alcançar a rocha, e sobre a rocha construir os seus alicerces. Assim, por mais que o mundo venha contra nós, por mais que as portas do inferno se levantem, elas não vão prevalecer. Deus não quer que você se afaste, irmão, e muito menos que você cruze os braços diante do afastamento das pessoas. Deus quer que você seja uma casa forte e ajude com que as pessoas que se afastaram voltem para Jesus. Como que eu faço isso? Primeiro, praticar os ensinamentos de Jesus requer cavar. Sabe por que Jesus ensinou todo um evangelho no Sermão do Monte? Estudiosos dizem que foi aproximadamente 3 dias e 3 noites. Alguns estudos dizem que ele ensinou aqueles ensinamentos. E no fim do seu ensinamento ele diz: mas é o seguinte, vocês precisam ouvir o que eu disse, mas praticar. Então como que eu faço para praticar? Ouvir é fácil, irmão. Fazer que é o complicado. E nós deixamos passar despercebido que Deus deixou todas as dicas para que nós consigamos praticar a sua palavra. E a primeira coisa que ele diz assim: vocês precisam cavar. Ou seja, vocês precisam se esforçar. Já pegou uma picareta para cavar, o Advaldo? Já, né? Né, Luiz? É fácil, irmão? Cavar uma valeta? Você que nunca cavou, mas você já viu alguém cavar. Camarada soa, passa mal, baixa pressão, cria calo na mão. No outro dia ele está com o corpo todo dolorido, porque ninguém cava uma vala de braço cruzado. Para nós cavarmos, isso requer de nós esforço. E o reino dos céus é tomado por esforço. Segundo Mateus 11, versículo 12, Jesus dizendo: e pertence àqueles que se esforçam. Então, para praticar a palavra do Senhor, não é de bracinho cruzado, irmão, deitado na rede, tomando água de coco, esperando Deus chegar e falar: filho, eu vim aqui te entregar o milagre. Porque esse é o evangelho que tem sido pregado por aí.
Você vem ao culto, faz uma campanha, não que eu seja contra a campanha, mas aí Deus vem, desce do céu na sua carruagem real e te entrega o milagre e você vai embora e pronto. Não é para isso que Deus estabeleceu a sua igreja. A casa vai ficar na terra, irmão. O dinheiro vai ficar aqui. O que nós vamos levar para o céu são as almas que nós ganhamos para Cristo. É as obras que nós fizemos em nome do Senhor. Por isso que Jesus diz: não andais ansiosos com coisa alguma. Primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer achar um segredo para você ser plenamente feliz, irmão? Começa a trabalhar para Deus. Se existe um patrão, irmão, que remunera muito bem e que dá uma recompensa merecida, esse alguém é Deus. Então, irmão, para de suar pelo mundo e pelas coisas que o mundo tem. Comece a se empregar com a sua força e o seu esforço na presença do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ei, irmão, é tempo de nós descruzarmos os braços, não se conformar com este século e começarmos a fazer algo para transformar este mundo em nome do Senhor Jesus. Não tem um ditado aí que uma andorinha só não faz verão? É verdade, uma pessoa só não faz, mas se o primeiro não tomar atitude, não vai ter o segundo, não vai ter o terceiro. Alguém precisa reagir, irmão. Nós precisamos reagir. Igreja do Senhor, nós precisamos tomar uma atitude e nos esforçar. Então, praticar os ensinamentos de Jesus requer esforço. É por isso que o salmista vai dizer assim, ó, Salmo 1, você conhece de cor, eu tenho certeza. Você publica no Facebook, publica no WhatsApp, mas às vezes nós esquecemos de se atentar ao que ele diz. Ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não tenho nada contra, irmão, a livro de poesia, de romance, já li muitos, de história. Mas tem muita gente que só lê romance, só lê história e esquece de ler a Bíblia. Eu não tenho nada contra filme, nada contra, eu também assisto. Mas muitas vezes nós se atentamos às coisas dessa terra que nos traz benefício humano e se esquecemos dos ensinamentos de Cristo. O que o salmista está dizendo é que para seguir os ensinamentos de Deus requer um esforço. É por isso que depois ele vai escrever assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu esteja na sua casa todos os dias para ganhar a bênção. Não, para ser aconselhado por Ele. É todo dia aos pés de Jesus, na sua palavra, dizendo: Deus, me ajuda, Senhor, me ensina, me dá discernimento da sua palavra, me dá força. Irmão, precisa de esforço para praticar a palavra, precisa de dedicação. E vai me desculpar se a palavra está um pouco dura nessa noite, mas Deus primeiro ele dá uma chicotada, depois ele vem com o bálsamo, com o Espírito, e ele cura e está tudo certo. Mas quando nós fazemos campanhas nos nossos dias dizendo assim: vem, irmão, para a igreja, a chave da vitória, eu vou lá na marcenaria, faço um monte de chavinha assim, consagro ela, nada contra, tá? Mas aí a igreja lota. Mas se nós fizermos um culto de estudo da palavra do Senhor, de ensinamento, as pessoas correm. Porque nós não estamos interessados em se esforçar para cumprir os ensinamentos de Cristo, para aprender os ensinamentos de Cristo, e muito menos para praticar os ensinamentos de Cristo. Requer esforço, irmão. Você mostrar para as pessoas a verdade, porque elas vão muitas vezes te criticar, te rejeitar. Então requer esforço. É por isso que Jesus diz assim: você quer ser uma casa forte, não só ouvir, mas praticar os meus ensinamentos, cava, se esforça, trabalha, se prontifica. Quer ser uma bênção na presença do Senhor, irmão? Eu me lembro de uma igreja do passado, em que quando o irmão vinha para Jesus, ele chegava na igreja 1 hora e meia antes, tá?
E ele começava a fazer algo, ele não conseguia ficar quieto, ele arrumava as cadeiras, ele limpava, ele colocava água, ele fazia isso, ele fazia... Por que isso, irmão? É uma pessoa que tem sede de estar na presença do Senhor e não vê a hora de começar o culto para ele ouvir o pastor pregar ou trazer os ensinamentos para que ele possa aprender e assim ele consiga praticar. Irmão, hoje, infelizmente, quando fala de meu Deus, hoje tem culto, estou cansado, trabalhei o dia inteiro e não sei o que, isso e aquilo. Meu irmão, quer ser uma casa forte na presença do Senhor? Descruza os braços. Vamos, eu e você, descruzar os braços. E vamos se esforçar, suar, arregaçar as mangas e buscarmos a palavra e praticarmos ela. Segunda coisa, Jesus falou: cava e abre uma profunda vala. Sabe por que ele diz isso? Porque ele está dizendo assim que você não consegue praticar os ensinamentos do Senhor e muito menos entendê-los, discerni-los, vivendo uma vida rasa. Sabe o que é uma vida rasa? Você imagina o que é conhecer uma vida rasa? Uma pessoa rasa? Lembra quando a gente se namorava? Você só conhece um pouco da pessoa. Aí quando você casa, você fala: mas eu não sabia disso. Mas eu não sabia que você gostava daquilo. Eu não sabia daquilo outro. Porque o namoro é uma vida rasa. Mas o casamento é algo profundo. É no casamento que você conhece quem realmente é a pessoa. É na convivência durante anos e anos e anos que você vai simplesmente de olhar para ela, você sabe o que ela está pensando. Porque para nós compreendermos realmente o Evangelho de Jesus, nós não podemos estar rasos, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos mergulhar. Eu amo as canções que diz assim: eu quero mergulhar no teu Espírito, eu quero mergulhar nas tuas águas, eu quero descer mais profundo no teu conhecimento, eu quero te conhecer melhor. Sabe por que isso fala de uma vida com Deus de profundidade? Jesus está dizendo assim: quer praticar os meus ensinos e entendê-los realmente, você precisa se aprofundar nele. Com esforço, irmão, você vai se aprofundando. Com dedicação, você vai se aprofundando. Porque é se aprofundando que nós conhecemos alguém que é o único capaz de nos ajudar a cumprir e a praticar a palavra do Senhor. Quem é esse alguém? O Espírito Santo. É por isso que às vezes nós não conseguimos fazer, porque nós queremos fazer sozinhos. Jesus disse assim: eu não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. Vocês não estão sozinhos nessa luta e nessa guerra. Enviarei a vós o Consolador. Os discípulos com medo, Jesus disse para eles assim: não vos preocupeis com o que vocês vão falar, porque quando vocês forem se apresentar diante das autoridades, no mesmo instante o Espírito Santo colocará na boca de vocês o que vocês vão. Ou seja, Jesus está dizendo que para nós conseguimos praticar os seus ensinamentos, ter uma vida consolidada no Senhor, nós precisamos se aprofundar através do conhecimento do seu Espírito Santo, do relacionamento com o seu Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 diz assim: quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado. No capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 26, diz assim: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que vos ensinei. Sabe quem que ajuda você a lembrar da palavra do Senhor quando você está no seu dia a dia? É o Espírito Santo. Sabe quem que te ajuda a ler a Bíblia e ter compreensão daquilo que você lê? É o Espírito Santo.
Se você não tem o costume de orar, irmão, antes de você ler a Bíblia, comece. E diga: meu amigo Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra do Senhor. E você vai ver como que a Bíblia vai ser muito melhor de você compreender. Irmão, nós estamos aprendendo aqui na Escola Bíblica Dominical sobre relacionamento com o Espírito Santo. Se você não está vindo, eu convido você a vir. O último estudo que teve aqui, eu dizia para minha esposa: eu saí daqui, irmão, com vontade de correr essas ruas e falar de Jesus. Eu só não fui porque eu não podia. Porque o ensinamento falou tanto comigo, irmão, tanto comigo, que a hora que eu fui dar uma opinião ali, eu sentia meu corpo tremer e o meu coração queimar, e eu quase comecei a ir às lágrimas. Eu não fiz isso, que eu me segurei de vergonha. Porque parece que o ensinamento começou a passar na minha mente e a mostrar como o Espírito Santo quer que nós nos relacionemos com Ele, para que nós conheçamos a Deus de verdade. Então você quer se tornar uma casa sólida, irmão? Cave profundo, através de um relacionamento com o Espírito Santo. É Ele que nos ensinará. É Ele quem nos ajudará a entender os ensinamentos de Cristo e a praticar. Você já parou para pensar que quando você faz alguma coisa, parece que tem uma voz dentro de você que diz assim: vai lá, pede desculpa. Não faz isso. Faz isso não. Faz você lembrar de um versículo quando você vai falar com alguém. Você acha que isso é seu subconsciente, irmão? Esse é o Espírito Santo que está ali do teu lado todo dia. Você passa do lado dele, não vê ele. Irmão, profundidade. Deus é muito mais do que essas paredes, essas cadeiras, essa tela, esse microfone. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A fé não é algo que se vê, irmão. A fé é acreditar no sobrenatural daquilo que não está diante dos nossos olhos. Ser profundo com Deus é entender que o nosso Deus não é matéria. O nosso Deus está além da nossa compreensão, e Ele é poderoso abundantemente além do que podemos pedir ou pensar. Deus é grande, irmão, e nós precisamos a cada dia se aprofundar mais na presença dEle. Quando você chegar para o culto na hora do louvor, diga assim: Espírito Santo, me leva à sala do trono, porque eu quero adorar olhando para Deus. E você vai ver, irmão, você vai esquecer que as pessoas estão do seu lado, você vai esquecer que você tem problema, você vai esquecer que você estava cansado. De repente você vai ver e sentir Deus na sua frente, e você cantando para Ele, dizendo assim: Deus, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te louvar. É por isso, irmão, que muitas pessoas saem do mesmo jeito que entraram na igreja, porque não tem essa profundidade, e outras no mesmo culto sai chorando, sai cheio, sai alegre, porque entenderam que elas precisam ir profundas na presença do Senhor. Deus, irmão, é algo muito mais do que nós possamos tocar apenas. Deus é extraordinário. Esse Deus que nos comprou com o sangue dele, nos resgatou deste mundo e nos deu vida, é um Deus muito mais do que um milagre, irmão. É um Deus muito mais do que uma vitória. É um Deus, irmão, que quer, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pequenininhos como somos, e Ele tão grande. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pega as águas do oceano e coloca como uma gota de orvalho na palma de suas mãos. Ele pega o planeta Terra, coloca os seus pés sobre ele. Mas mesmo assim, Ele sendo tão grande, Ele quer entrar dentro da sua vida e falar com você e ouvir você falar. Ei, irmão, é tempo de nós entendermos que para sermos uma casa forte na presença do Senhor, nós precisamos se relacionar com Ele mais profundamente. Jesus, irmão, Ele veio à terra para religar o nosso relacionamento com Deus, para rasgar o véu e nos levar a Deus. É tempo de nós entendermos que nós precisamos ir mais profundos. E para terminar, Jesus diz: você precisa cavar profunda vala até encontrar rocha. Eita glória! Você viu? Porque é só com esforço e profundidade que você encontra Cristo, que é a rocha.
É por isso que naqueles dias ele vai falar assim: eu não vos conheço, porque não cavou e não foi profundo. Nunca conheceu Jesus e Jesus nunca o conheceu. Quando eu cavo e vou profundo, eu conheço Cristo. Eu encontro Deus, eu encontro com Ele, a rocha. E quando eu encontro Ele, eu preciso fazer o quê? Construir a minha base, os meus alicerces, as minhas colunas nele e naquilo que Ele deixou para mim seguir. Eita, irmão, o término agora vai ser meio abençoado, mas é de Deus. Deus não nos chamou para seguir a ideologia de Einstein. Deus não nos chamou para seguir a ideologia dos cientistas dessa terra. Deus não nos chamou para seguir ideologias políticas apenas. Deus nos chamou para defender e seguir o que Ele trouxe para nós, o seu evangelho que salva e que nos leva para a glória. Quer ter uma vida sólida com Deus? Não retroceda. Defenda aquilo que você conhece de Cristo. Nós vivemos um tempo que não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode ir contra aquilo outro. Irmão, se for preciso voltar lá na época da igreja primitiva e ser preso por defender a palavra, nós precisamos ser. Porque, irmão, quem quer ser forte não abaixa a cabeça, não retrocede diante daquilo que o mundo quer se impor. Porque os nossos alicerces estão em Cristo e naquilo que Ele nos ensinou. A igreja não foi feita para receber a influência do mundo. A igreja foi criada para influenciar o mundo. Os líderes da igreja, o pastor não está aqui, irmão, para fazer cultos que chamam as pessoas para vir atrás de coisas dessa terra. Os líderes da igreja, os pastores dessa terra, têm que estar aqui, irmão, para levar você a ter um relacionamento com Cristo e para defender a palavra do Senhor. Irmão, não é porque o A, o B, o C, o D tem sido covarde e deixado que os ensinamentos do mundo contaminem a igreja, que eu e você tem que fazer o mesmo, irmão. Nem que tenha que doer, nem que tenha que custar, nós vamos até o fim. A palavra do Senhor no Novo Testamento, Pedro vai dizer assim: inspirai-vos nos seus irmãos que foram presos por causa da palavra do Senhor. Inspirai-vos neles. Olhem para eles e se espelhem neles. Você deve conhecer, mas eu vou te contar aqui um pedacinho para terminar. A igreja primitiva, né, pastor? Colocavam lá no Coliseu a família, os filhos, a esposa, e diziam assim: se vocês rejeitarem os ensinamentos de Cristo, vocês vivem. Mas se vocês continuarem a defender esses mesmos ensinamentos, vocês serão devorados. Era uma igreja que tinha seus alicerces em Jesus, irmão. E eles diziam assim: pode soltar os leões. Pode soltar os leões. Eu assisti um filme chamado Paulo, o apóstolo do Senhor. É lógico que é muito mais do que aquilo, mas aquilo serve para a gente ter uma ideia. E eu vi, irmão, as pessoas todas na prisão, prestes a entrar no Coliseu e serem devoradas, a começarem a orar e dizer: Senhor, obrigado, porque daqui a pouco nós estaremos contigo. Obrigado, Senhor, porque vivemos até aqui, mas nós não retrocedemos e o Senhor nos ajudou. Nós vamos morrer daqui a pouco, mas saberemos que é só uma passagem e logo nós estaremos com o Senhor na glória. Ei, irmão, nós precisamos entender isso. Irmão, não venda a sua fé, não troque a sua fé, não jogue a sua fé fora. Nós precisamos ter os alicerces da nossa vida firmados no Senhor. Se o seu amigo não quer nada com Deus, irmão, você quer. Se a tua família não quer nada com Deus, você quer. Ponto. Irmão, defenda Cristo e aquilo que Ele te ensinou até o fim, porque assim a sua casa ficará de pé. Lembra do Salmo? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque sou uma casa forte. Eu cavo, eu me esforço, eu me aprofundo em conhecer a Deus através do seu Espírito. E os meus alicerces não estão em filosofia humana. Eu sigo o que Cristo deixou para mim seguir.
Guarde essa palavra no seu coração. Se coloque de pé, nós vamos orar. Saia deste culto, irmão, entendendo isso para a sua vida e pregando isso para as pessoas. Sem isso, toda a casa cai, e a Bíblia diz que é grande a sua queda. É por isso que as pessoas estão se afastando de Deus. Mas nós não seremos os próximos. Somos casa forte, e ainda ajudaremos aqueles que se afastaram a voltar para Cristo e também se tornar casa forte. Feche seus olhos. Senhor, Pai, Deus de toda a criação, nós estamos aqui, Pai, e escutamos nessa noite que tudo que o Senhor quer é que nós não só ouvimos os seus ensinamentos, mas que nós pratiquemos e assim se tornemos uma casa forte. Mas para isso, Senhor, requer que nós nos esforcemos, nos aprofundemos através do Seu Espírito e construamos os nossos alicerces sobre aquilo que o Senhor ensina, sobre o Senhor, porque o Senhor é o Verbo, o Senhor é a palavra. Deus, eu te peço que isso, Senhor, fique gravado no nosso coração e comece, Senhor, a construir, a vivificar em nós, Pai, Deus de poder e Deus de glória, força, atitude, renovação, transformação, para que nós consigamos, Senhor, ser uma igreja que não retrocede, ser uma igreja que não se acomoda, ser uma igreja que não se conforma, mas que realmente transforme este mundo pelo poder da vossa mente, que conheceu a Cristo e entendeu que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao céu se não for por ti. Deus, que essa palavra, Senhor, queime os nossos corações. Senhor, eu também aproveito essa oração e te peço, abençoa, Pai, os nossos lares e as nossas famílias. Porque, Deus, nós não aceitamos que a nossa família seja tragada para o inferno, não. Senhor, nós vamos sempre orar e sempre pregar, e até o fim nós vamos, Senhor, insistir que a nossa casa e a nossa família é do Senhor, Pai. E é por isso que nós oramos por eles nessa noite. Oramos, Pai, por aqueles que estão nos ouvindo, Pai, e que vão ouvir essa palavra, que elas também, Senhor, sejam tocadas e inundadas pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fica com cada um de nós. Dai-nos um término de quarta-feira abençoado e um resto de semana, Pai, na sua presença eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aproveitando que você está de pé, estenda as suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E todos que assim crê, digam amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Antes de terminar, sábado, 8 horas, encontro de jovens. Se você conhece um jovem, irmão, que precisa encontrar Jesus, fala para ele que 8 horas da noite nós estamos fazendo um encontro aqui para falar de Jesus. Domingo, 7h30, culto, maravilhoso culto. Mas antes, lembra que eu disse do Espírito Santo? 6 horas, escola bíblica dominical. 18 horas, escola bíblica. 19h30, o culto. Venha, traga mais um se você puder, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Jesus e ir embora com o Senhor. Amém.